Boa noite, criadores e criativos do meu corre. Como eu estou feliz com esse programa, como eu tenho visto tudo isso crescer. E é uma satisfação imensa para mim saber que eu estou alcançando cada vez mais profissionais e pessoas, não só de São João de Meriti, mas do Rio de Janeiro inteiro, porque aqui a gente é dessas. E a minha convidada de hoje é uma convidada muito especial. Primeiro, porque ela é filha de uma amiga de infância, uma amiga que eu conheço desde quando eu era da primeira série. E até hoje a gente vem se acompanhando. E essa convidada, além de ela ser um pitelzinho, que ela é muito novinha, ela já tem uma bagagem, uma história de vida, de empreendedorismo, que eu não sei nem por onde começar. Mas eu vou apresentar aqui a Rebeca Vaz. Olá! Porque hoje a gente tem muita coisa para conversar. A vida da Rebeca, ela deu assim, um salto quântico, né, Rebeca? É verdade, do nada, do Neida. E eu quero, Rebeca, eu estou muito feliz de trazer você aqui. A gente já teve um outro contato, que foi num evento que houve no Rio de Janeiro, um evento de desenvolvimento pessoal. Eu nunca imaginei que eu iria encontrar a filha de uma amiga num evento desses, e para vocês verem como é a mentalidade da Rebeca, desde já, de muito tempo, querendo alcançar outros lugares e se melhorar cada vez mais. Isso aí, sempre foi o meu foco. E é interessante que nesse evento eu não fui para assistir como aluna do Wendel Carvalho, né? Eu fui para trabalhar, porque eu também sou intérprete de Libras. E lá eu só fui trabalhar, eu não conheci o trabalho dele, tanto é que Silvana encontrou a gente lá, vocês estão aqui trabalhando, meu Deus. Quando eu vi elas lá, eu falei assim, eu não tô acreditando que Rebeca e Alice estão no evento do Wendel Carvalho. Aí eu virei para elas lá, eu falei assim, gente, vocês estão aqui, ela não sabia nem quem era. Não sabíamos. Mas assim, eu fui para interpretar, só que a forma como ele falava das crenças, dos sabotadores que nós temos, que nós vamos desenvolvendo no decorrer das nossas vidas, cara, aquilo ali foi um divisor de águas. Eu falei, caramba, se pessoas têm acesso a esse estilo de vida, por que eu não tenho até então? Agora, sabe uma coisa interessante, gente? Rebeca é intérprete de Libras. Você imagina esse assunto com uma profundidade que é de desenvolvimento pessoal. Imagina passar isso para a comunidade através da linguagem. Da língua. Da língua. Língua Olha, de sinais. Já começamos bem, tá? Por quê? Isso é uma coisa que a gente já vai falar aqui, porque temos muito a aprender com Rebeca, e ao decorrer dessa conversa eu quero muito, Rebeca, que você ensine a gente. Pode deixar. A estar cada vez mais melhorando o nosso contato com todas essas pessoas. Então vamos lá, Rebeca, eu preciso perguntar a sua idade. Ai, não gosto de falar. Jura, Rebeca? Não gosto de falar a minha idade, mas eu vou falar. Por que eu não gosto? Porque as pessoas pensam assim, 23 anos. Não é ninguém. Adoro. Entendeu? Será que ela não é ninguém? E aí você, quando conversa comigo, você percebe que eu tenho uma outra mentalidade diferenciada das meninas da minha idade. Então eu não gosto, porque a nossa sociedade, ela julga muito pela capa, né? Então eu não gosto de falar muito a minha idade assim abertamente. Mas eu tenho 23 anos, com mentalidade de 50. Carinha de 15. É. Mas por que eu gostaria de falar isso? A Rebeca, no mundo do empreendedorismo, que é o foco aqui do nosso programa, ela praticamente nasceu nesse universo. Você não teve outra oportunidade. Não é nem questão de oportunidade de trabalho. Na verdade, você já iniciou como esse seu primeiro trabalho. Então, conta um pouquinho para mim como foi a sua escolha, né? Já uma jovem, escolhendo esse caminho, que é um caminho que a gente tem muita necessidade nesse Brasil que a gente vive. E você foi na contramão de todas as meninas da sua idade que gostariam de ser modelo, influencer, blogueira, atriz. E a Rebeca já escolheu esse caminho. Conta pra mim como que foi isso, pra nós. A primeira coisa é que na minha família eu acho que é tipo de sangue, né? Meu pai, a minha tia, a minha avó, a minha mãe, são pessoas que já têm o próprio negócio, né? E aí quando eu fiz a formação de professores, eu não ia ser professora, não estava no meu objetivo. Desde pequena eu sempre falava que ia ser pediatra, nunca na minha vida imaginaria trabalhando da forma que eu trabalho hoje. E aí eu fiz a formação de professores, aí fiz o estágio e uma escola, inclusive aqui em Éden,
Não, aqui não é Éden, né? Aqui é São João de Meriti, mas faz tudo parte da Baixada Fluminense. Em Éden, me contratou para ser professora das crianças e tudo mais. Só que eu ficava incomodada porque parece que ia contra a minha natureza de que eu não nasci para ser mandada. Eu sempre tive esse pensamento. Eu não nasci para ser mandada, eu quero ser minha própria chefe, eu quero ter o meu próprio negócio. E quando eu fui no evento do Wendel Carvalho, porque até então a minha família é empreendedora, só que é uma forma mais amadora, não é da forma com que foi apresentado pra gente lá, né? De um outro olhar. E aí eu pensei, caramba, se tem gente tendo acesso, eu também quero ter. E aí eu pedi demissão dessa escola. Foi logo depois daquele evento que aconteceu? Foi mais ou menos, não foi? Foi logo depois. Pra você ver como é que o negócio explode na nossa cabeça. Eu não voltei, eu simplesmente pedi, fiz uma carta sem certeza. Também tive alguns problemas lá, porque eu tava começando por conta da minha idade, as mães tinham muito preconceito, né? E aí isso estava me incomodando, aí eu já queria abrir meu próprio negócio, e aí me deu um start. Fui escrever uma carta de demissão, pedi demissão. E aí comecei a dar aula particular de Libras, online, e estudando sobre marketing, e fui cada vez mais desenvolvendo. Olha, gente, para vocês verem como isso se inicia. A Rebeca teve o primeiro contato dela através dessa escola, o contato profissional. Dali ela foi num evento, que é esse evento que nós nos encontramos. Muita gente fala de coach, mas a gente não tem nada para falar, né, Rebeca? Não, depende muito do coach, eu acho. Porque a nossa cabeça mudou muito depois que a gente se encontrou naquele evento. Mudou tanto que Rebeca, já tão decidida, falou, não quero mais, agora eu quero seguir o meu caminho e criar o meu próprio corre. Isso aí. E como foi essa sua fase, essa sua experiência quando você sozinha assumiu a sua própria responsabilidade de empresária ou empreendedora? Olha, eu lembro que na época o meu pai, ele não gostou muito, né? Primeiro que ele não gostou muito de eu me tornar professora, que ao ver dele, professora é sinônimo de sofressora, né? Até hoje eu lembro desse termo que ele usou. E aí também, poxa, sair de uma coisa, um CLT, que hoje em dia CLT no Brasil significa segurança, eu não sei que segurança, na minha opinião, não, né? E aí, CLT, você tem uma segurança todo mês, não sei o quê. Então, assim, eu realmente fui na contramão da opinião das pessoas. Eu acho que você trabalhar por conta própria é isso. É você seguir o seu desejo sem se importar com o que as pessoas vão opinar sobre a sua vida. Que só realmente depende de você. E qual foi a sua vontade, por exemplo? Você escolheu, você achou que isso de repente seria uma vocação para você? Ou você escolheu, por que escolher a comunidade surda? Ou por que não escolher um outro caminho? O que você sente quando você hoje olha para a sua trajetória, porque ela já tem uma carreira, e o que você sente? O que poderia ter sido diferente? Ou por que você escolheu isso para você profissionalmente na sua vida? Olha, além da influência que teve através da minha mãe, que também é intérprete, professora, foi o ponto crucial, né? E também as demandas que a gente via com os surdos, a dificuldade de acesso que eles tinham na comunicação do dia a dia. Isso foi o gatilho, o ponto inicial para eu começar. Só que hoje em dia, tendo aí uma visão mais aberta, eu tenho pensado em ir para outros caminhos, usando esse conhecimento que eu tenho do empreendedorismo, do marketing, em ter a Libras como minha prioridade, com certeza, mas também ir para outros caminhos. Por exemplo, hoje eu tenho estudado bem sobre desenvolvimento pessoal, né? E eu tenho gostado muito dessa área sobre mente humana, produtividade, e eu sei que pessoas da minha idade podem também alcançar isso, sabe? Então, esse é o ponto. Certo. Bom, hein? Eu fico imaginando a quantidade de oportunidades que deve ter para você, porque você praticamente nada sozinha no Oceano Azul. Eu imagino que muitas pessoas não escolhem esse caminho porque, por de repente vislumbrar que não vai ganhar dinheiro, por achar que não tem uma boa remuneração. Então acaba que a comunidade, essas pessoas acabam ficando sem profissionais que possam atendê-las ou dar um certo apoio, e por outro lado a gente vê aí que não é bem assim, né, Rebeca? Porque você acaba hoje, não só você atende empresas, atende pessoas, mas como você também já criou o seu próprio curso. Sim.
Eu imagino assim, Silvana, que tudo, se você souber trabalhar, hoje em dia tudo é marketing, né? Às vezes a gente experimenta uma marca e aí a gente fala assim, caramba, mas nem é tudo isso. Realmente o marketing que aquela empresa faz você, a experiência, aquilo que a gente estava conversando, sobre a experiência, né? Então, assim, eu acho que tudo é possível você ganhar dinheiro, você fazer dinheiro, entendeu? É só você saber realmente mostrar e dar aquele gostinho pro teu cliente, entendeu? Então eu acho que tudo hoje é possível, inclusive a Libras. Não é porque é um nicho pequeno que não é possível. Qualquer coisa hoje em dia, é só você saber atingir, vamos dizer assim, as dores do seu cliente. Quando você está inserida na comunidade dos surdos, qual é a principal dor que eles passam para você? De não ser compreendido, de não saber se comunicar, do mundo não entender, ou de não ter mais profissionais para poder estar atuando nessa fase? O que é passado para você? Ou se eles simplesmente oprimem, né? É uma dor oprimida que eles acabam não passando e, tá bom, né? Já está assim mesmo, não tem mudança para a gente. Embora tenha essa carência de intérpretes de Libras, de acessibilidade nos locais, mas hoje o que eu percebo mais, a dor emocional do surdo é não ter uma mãe que saiba se comunicar com ele na própria língua. Essa carência familiar, isso a gente percebe muito nos surdos. Quando eles chegam pra gente na empresa ou na igreja, eles se sentem assim totalmente abraçados. Porque realmente o local onde deveria começar ali o afeto, o apego, eles não têm, que é na família. A própria família às vezes não quer aprender, não se esforça para saber pelo menos o alfabeto, que é uma coisa mais simples, né? É verdade. Você realmente passou uma coisa que a família provavelmente deve se comunicar com o básico. Não, gritando, às vezes vai gritando, para ver se ele ouve, eles pensam assim, né? Apontamentos, vai apontando, ou vai falando de forma mais gesticulada, né? Escrevendo no papel. É assim que é a comunicação na maioria das famílias que tem ouvintes e surdos. No caso, a primeira alfabetização deles, que é para aprender a ler e a escrever, quando você passou pelas escolas, você achou que as escolas já estão capacitadas para atender a demanda dessas pessoas? Não estão. Desde o professor, que está diretamente com o surdo, até o pai, que não sabe como resolver conflitos emocionais de um surdo adolescente, por exemplo. Às vezes o professor não sabe nem que ele responsabilidade do aluno surdo é dele, não é do intérprete de Libras. E, por exemplo, preparar uma aula que seja voltada para toda a turma, porque o surdo ele é uma pessoa como nós, mas ele tem uma identidade diferente, ele tem uma cultura diferente também. Ele tem uma cultura mais visual, que é o que a gente fala, né? Por isso que os intérpretes usam muito expressão facial, inclusive. Então, é uma questão mais visual. E às vezes o próprio professor não sabe como atender o seu próprio aluno nessa determinada aula. Gente, é difícil, né? É muito bom trazer a Rebeca, porque além de vocês estarem vendo que ela é muito desenvolvida, ela fala com muita propriedade, porque ela vive esse universo muito de perto, tanto na igreja, quanto nas escolas, quanto também na empresa, e é um assunto que nos traz cada vez mais dúvida e preocupação. Por isso que ouvir uma responsável, uma profissional que vem e transborda isso para a gente, é uma forma da gente entender que esse mundo precisa ainda de muito avanço, de muita humanidade, seria essa palavra. São 11 milhões de surdos no Brasil. Eu não tinha noção desse dado. 11 milhões. Agora você chamou atenção para uma coisa, por exemplo, a gente está em São João de Meriti, né? Que é o que eu falo que é o meu país, que é onde é o Criando Meu Corre, que eu trago a maioria dos empresários e dos empreendedores para estar conversando aqui com a gente. Em São João tem escolas, não sei se você sabe, eu pelo menos não sei, escolas que alfabetizam essas pessoas? Olha, eu não moro mais aqui, né, em São João, então eu não conheço, mas tinha uma escola, na verdade, perto do Shopping Grande Rio, na subida
Ali, o shopping é pra cá. E pra cá tinha uma escola, né? Inclusive, tem uma surda que a gente acompanhava, né? E ela estudava ali. Só que, pasme, a escola é voltada para surdos, só que lá eles não estavam pagando as intérpretes. Como assim? Então, pois é, como assim? E aí os intérpretes pararam de ir, porque não estavam recebendo salário e tudo mais. A formação de professores que eu fiz é na subida do Shopping de Rio, aquela escola que tem ali também. Ali tem intérpretes de Libras, porque como é a formação de professores, tem que ter a Libras como matéria obrigatória, né? Uhum. Então tem intérprete, só que também começaram a cortar a verba do intérprete. Aí o intérprete teve que parar de ir. Difícil, né? Então é uma coisa que não avança, infelizmente. Não avança. E aí a gente chegando aí próximo à política, a gente vê o quanto que ainda se precisa estudar sobre esse lugar. Isso. Agora, Rebeca, a gente está em 2024 e parece que a gente está vivendo um momento de que não se pode errar, se tem que aprender para ontem, e tem coisas que a gente ainda está aprendendo. A gente traz uma herança, como que eu posso explicar? A gente traz uma herança de um vocabulário onde antes, o que a gente falava antes, hoje não pode ser mais falado ou mais utilizado. E que bom, porque a gente está aqui mesmo para aprender e não tocar numa ferida que não é nossa, e a gente sabe o quanto que isso atinge. Quando muitas pessoas se referem a essa comunidade, elas sempre falam, ali o mudinho, ou ao surdo e mudo. Então eu quero muito aprender com você, quero muito que você traga alguma dessas referências aqui, para quem está assistindo esse podcast, saber que a gente não deve mais falar dessa forma, que a gente deve aprender, precisa aprender como se comunicar com essas pessoas, até mesmo quando a gente está se referindo a algum deles. Então, qual é o correto? É surdo e mudo? Qual é o correto para se referir? O correto é surdo apenas. Não é mudo, nem surdo-mudo, nem mudo, nem mudinho. Por quê? Surdo-mudo e mudo, mudinho, se tornaram um termo pejorativo na comunidade surda, tá? Porque nem todo surdo vai ser mudo. Eles emitem sons. Eles podem não falar, né, perfeitamente como nós, até porque eles não ouvem. Mas eles podem falar de forma assim. Eu tenho até um aluno, eu também dou aula presencial, né? Tenho uma turma presencial na Barra. E lá a gente tem um surdo, o nome dele é o Matheus. Ele é surdo, só que ele aprendeu primeiro português, porque a família dele não, enfim. Ele aprendeu primeiro português e agora que ele está aprendendo Libras. E ele fala, ele é surdo, mas ele fala muito bem. Uau! Então, no caso dele, ele é só surdo, ele não é surdo-mudo. Na verdade, não existe surdo-mudo, é apenas surdo. E mudo, se a pessoa... Pode acontecer, não é um caso que não aconteça, né? Mas é bem raro. E aí, no caso, a gente tem que falar surdo e mudo. Não vincular uma coisa a outra, entendeu? Uma outra forma que as pessoas também têm de falar seria Libra ou Libras. Inclusive, muita gente ficou reprovada no Enem por causa disso, né? Sério? Caiu isso? Você lembra? Acho que foi em 2019, não foi? 2019 foi pauta de Enem. E teve gente achando que a Libra era o signo, era a moeda. Na verdade, não. O correto é Libras, porque é uma sigla, só que inclusive também é uma sigla que não é escrito em caixa alta. Também muita gente erra isso, coloca o L, I, B, R, A, S, tudo em caixa alta. Não é assim. Se você for estudar sobre sigla, a sigla só vai ser em caixa alta quando cada letra significar uma palavra, que não é o caso de Libras. No caso, a Libras, o L-I significa língua, o B-R-A significa brasileira e o S, sinais. E aí fica língua brasileira de sinais. Perfeito, perfeita explicação, hein, gente? Tenho mais uma dúvida. Linguagem dos sinais... Ai, essa também é para matar. É para matar? É para matar. Como que é o correto, Rosa? Língua de sinais. Não é uma linguagem, porque quando a gente fala de linguagem, tá muito ligado a mímica, gestos, né? E a língua de sinais, a Libras, ela é uma língua, porque ela tem gramática,
Tudo isso que a língua portuguesa tem, variação regional, variação linguística, variação histórica, tudo isso tem na Libras também. Inclusive tem uma lei também, tá? Que reconhece ela como língua. Então é língua de sinais. Língua brasileira de sinais. O que vocês estão achando desse assunto? Na verdade, essa é uma entrevista também informativa, porque eu aproveitei que a Rebeca iria vir hoje aqui no podcast e que estamos no mês de setembro e também nós vamos falar o porquê, qual a importância desse mês de setembro para a comunidade. E além de ser essa entrevista para falar um pouquinho da Rebeca, a gente também aproveita para aprender um pouco mais da língua. Da língua. Olha, até eu vou precisar a todo momento aqui me orientar, saber como falar, porque como eu disse, a gente tem uma herança, um vocabulário que a gente traz que nem sempre dá para mudar do dia para a noite, mas por aqui a gente está aqui exatamente falando para que outras pessoas também acabam aprendendo um pouco. Isso aí. Rebeca, agora me veio uma outra dúvida. Eu gostaria de saber se a língua ela é universal, por exemplo. O rapaz que é americano, ele aprende da mesma forma que o brasileiro? Não. Por quê? Língua depende de cada local, de cada país. A mesma coisa é com a Libras. Uma língua... Então, no caso aqui dos surdos, eles aprendem a Libras. Se você for se inscrever num curso, você vai aprender a Libras para se comunicar com os surdos brasileiros. Agora, surdos americanos é a língua de sinais americana, que vai mudar drasticamente a comunicação. Não é possível você reaproveitar. Complicou mais ainda a vida dessa galera, né? Porque imagina só, a pessoa ter que aprender a se comunicar no brasileiro, mas como ela poderia aprender a falar inglês? Se já é difícil encontrar profissionais que ensinem português, imagina se de repente, eu quero melhorar o meu currículo e eu gostaria de me comunicar em inglês. Não tem como. É isso aí. Difícil, hein? É. Tem alguma outra coisa, algum outro vício de linguagem que as pessoas costumam errar e isso é ofensivo ou pejorativo, que você lembre agora que a gente possa estar citando aqui? Não consigo pensar em nada. Acho que não. Acho que a gente falou sobre tudo. Gestos, mímicas. Gestos, mímicas, verdade. Vamos falar então sobre isso, porque as pessoas veem eles se comunicando através dos gestos, das mímicas, e acha engraçado ou acaba tentando replicar, fazendo uma imitação totalmente boba, idiota, e isso eu imagino que... Isso. E aí, no caso, pegando aquele gancho da questão da linguagem, é por isso que Libras não é uma linguagem, porque nós não usamos gestos e mímicas. O nome correto também não é esse. Quando a gente fala de gestos e mímicas, está muito ligado também a uma questão mais teatral, vamos dizer assim, né? E como eu falei, a Libras ela é uma língua. Então, os sinais, nós chamamos de sinais. Os sinais que nós usamos são, por exemplo, como as palavras do português. Nós temos formas corretas de fazer cada sinal. A gente tem uma gramática, uma regra. Então, não são gestos, são sinais. Fora a emoção facial. Isso, a expressão facial e corporal, que também é tudo uma complementação para trazer aquela emoção para o surdo. Olha... Não é fácil não. Não é fácil não. O que vocês estão achando? Essa entrevista, assim, é muito rica para quem quer aprender a se comunicar, a se humanizar. Eu acho que a gente está aí num tempo para isso. O tempo está nos convidando para entender melhor o outro, para ouvir, para não julgar. E eu costumo falar, Silvana, que às vezes você não precisa aprender Libras para ser um intérprete. Porque a gente está falando aqui de gramática, você logo pode ficar assim, mas eu não quero aprender para falar de gramática, essas coisas, não quero isso. Talvez você realmente possa aprender Libras para usar no seu trabalho, né? Chegar um surdo aí no mercado ou na farmácia que você trabalha e você gerar para ele um atendimento de qualidade, entende? Eu acho que assim, embora seja lei que nas faculdades de licenciatura tenha a Libras, mas não é obrigatório, eu também acho isso um absurdo, não é obrigatório, é opcional,
Eu acho que se você tem a oportunidade de fazer um curso de Libras, seja online, presencial, faça. Como eu falei, você não precisa ser intérprete de Libras, mas que você consiga oferecer uma qualidade no seu trabalho, na sua igreja, enfim. Eu acho que isso é realmente você ser humano. Nossa, Rebeca, hoje é uma aula, hein? Se é difícil eles aprenderem o português, a comunicação, a gramática, imagina para votar. Porque essas pessoas, elas também votam. Votam. Muitas vezes vão no achismo. É um público a se dar bastante atenção. No achismo, eles muitas vezes podem, por exemplo, na modinha ou na cabeça de pessoas, eles podem ser muito influenciados, entendeu? Justamente por conta dessa questão deles não terem tanto acesso à informação. Você vê o Jornal Nacional, por exemplo, com interpretação? Verdade. Isso é uma coisa que já deveria ter na televisão. Isso aí. Inclusive, provavelmente deve vir um programa por aí, né, Rebeca? Verdade. Que fale mais sobre a Libras, dê essa visibilidade. Eu queria muito que vocês soubessem que a Rebeca, tanto a Rebeca quanto a mãe dela, a Alice, elas são as maiores referências no Rio de Janeiro. E eu fico muito feliz de estar trazendo a Rebeca aqui para poder estar falando com vocês, mostrando para vocês a importância e o carinho que a gente precisa dar para esse público, porque eles estão aí e eles não estão no silêncio, eles precisam ter voz, eles precisam da nossa atenção, inclusive em vários lugares, tanto no médico, tanto no restaurante, porque eles também precisam ter acesso a esses lugares. Isso aí. Tanto quanto para se relacionarem. Eu costumo dizer que é mais fácil você achar um surdo no mercado do que um gringo. Verdade. O gringo se vira. Já passamos por toda essa parte aí, navegamos nesse universo que é tão importante que a gente saiba e se informe cada vez mais. E agora eu quero voltar um pouco mais para a sua vida, para a Rebeca empreendedora, para a Rebeca empresária, que iniciou como professora, mas que hoje tem a sua própria empresa, hoje está aí entrando até mesmo em lugares que você provavelmente nem imaginava por conta desse caminho que você traçou para você. Conta pra gente como funciona essa sua estratégia para sua empresa em relação a marketing, o que você está querendo fazer, porque você não quer estar distante do mundo, né? O mundo hoje é internet, o mundo hoje é marketing, e ainda que você esteja atuando e empreendendo nessa área, você não quer ficar distante. Como que funciona, como você faz todo o seu planejamento da sua empresa no mundo atual, né? Nessa modernidade que a gente está vivendo aí de internet? Como você capacita o seu próprio corre, o seu próprio trabalho? Na verdade, eu acho que essa questão de marketing, a gente precisa muito entender onde está o nosso público. Porque, por exemplo, eu antigamente, o meu Instagram ele tem mais visibilidade, né? Eu tenho aí, até então, 49 mil seguidores no Instagram. Mas eu comecei mesmo foi no YouTube, foi onde realmente eu comecei a postar vídeos de Libras. Hoje a gente tem lá uma faixa de 27 mil inscritos. Já monetizo e tudo mais. Então, mas aí depois eu fui pro Instagram. E aí postando nos stories e tudo mais, só que eu percebo que ainda assim o meu público, ele prefere aulas, ele prefere lives. Então eu tenho mudado a estratégia de marketing dentro da empresa. Hoje a minha energia ela não demanda apenas dos stories do Instagram, mas a gente tem preparado estratégias para que a gente consiga promover aulas gratuitas, porque é a partir dessas aulas gratuitas que o público vai conhecer o meu método, a minha forma de explicar e comprar o meu curso. Porque eu costumo sempre usar aquela frase, engajamento não paga boleto. Verdade. Então, stories que eu postar, vídeos que eu postar que tiver muitas visualizações, isso não vai me dar nenhum retorno, porque o Instagram a gente sabe que não paga, né? Infelizmente. Mas o YouTube, por exemplo, já me dá um retorno. Então, eu percebo que a minha audiência, eles preferem essa questão de aulas e tudo mais. Então, a gente precisa entender onde está o nosso cliente. Aí a gente volta para aquela questão das dores também, a gente saber as dores que o nosso cliente tem para que a gente consiga curar isso. E é sempre assim, nunca é sobre a Rebeca, é sempre sobre você que quer aprender Libras e usar
onde na sua igreja, no seu trabalho, eu acho que aí tá o foco para você decolar. Uma pessoa que está se identificando com o nosso assunto e gostaria de estar empreendendo nessa área junto com você, por onde que você acha que ela deveria começar? Qual seria o melhor caminho para essa pessoa? Você diz o quê? De curso? De curso, para dar aula, para ser uma profissional e dar aula ou dar consultoria. Perfeito. Se você fosse começar hoje, por onde você começaria? Então, ótima pergunta. A primeira coisa que você tem que fazer é realmente você saber o que você está falando, né? Porque assim, se eu chegasse aqui e ficasse gaguejando para falar sobre Libras, ninguém me dá credibilidade. Então você tem que ser realmente uma autoridade e saber o que você está falando, sabe? Mas hoje, se eu fosse começar, eu não começaria já vendendo um curso em uma plataforma digital, por exemplo. Porque eu acho que o contato particular, ele é muito mais importante e vai te gerar muito mais depoimento. Por quê? Então, hoje, se você começasse do zero, ou se eu começasse do zero, eu começaria ofertando consultorias. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou começar a consultoria de marketing. Então, eu te ensinaria hoje a você fazer o seu primeiro 5 mil reais no primeiro mês. Então, é sempre sobre a pessoa, você fazendo 5 mil reais no primeiro mês. E aí eu ofertaria uma consultoria, aí a pessoa conseguiria atingir esse resultado, eu pegaria o depoimento dela e de outras pessoas que eu poderia abrir outras consultorias e lançaria o meu produto digital, que aí, por quê? A riqueza está focada não é em você vender a sua hora, é por isso que médicos não ficam ricos, porque ele vende a hora dele, né? Mas em você escalar, é você atingir o maior número de pessoas possíveis. É por isso que o professor também não fica rico, porque ele está vendendo a hora dele. Ele precisa escalar, pensar em uma forma com que ele atinja cada vez mais pessoas ao mesmo tempo. Então você acha que tem uma demanda para essa área, não só para a pessoa fazer uma consultoria, mas para de repente ser um acompanhante? Existiria isso? Estrategista digital que a gente fala, é uma pessoa que te acompanha ali e ela prepara as estratégias do teu negócio para você. Entendi. Entendeu? Então é um campo que é bem aberto, é bem amplo, né? Porque a pessoa ela pode... digital são várias possibilidades de você trabalhar. Entendeu? Agora no YouTube, você falou que você tem um canal no YouTube que é até um canal que você monetiza, que provavelmente você deve ter uma boa audiência para isso. Você acha, como que é o público do YouTube para você e como é o público do Instagram para você? Você consegue entender que cada um exige alguma coisa do seu conhecimento ou você tem essas duas plataformas só para ter o alcance do seu trabalho? Perfeito. Como eu falei, a nossa audiência, a gente precisa entender onde está a maioria, né? Só que hoje eu comecei também a postar no TikTok. E eu percebo que a gente tem 4 públicos diferentes. Porque a gente sabe que o Instagram é uma rede social que tem vários conteúdos dentro dele, né? E aí no YouTube eu vejo que são pessoas que estão mais focadas na Libras, por exemplo, que é o meu nicho. No Instagram são pessoas que estão focadas mais em te conhecer mais de perto, que aí é o foco dos stories, né? No feed são pessoas que elas querem aprender, mas também elas não querem um conteúdo tão técnico como no YouTube. Já no TikTok é aquela galera que quer mais diversão. Entretenimento. Isso aí. Entendeu? Então, você precisa saber como atingir esses 4 públicos. Por isso que muita gente desiste no meio do caminho do empreendedorismo. Porque é muita coisa para dar conta. É verdade. É muita coisa. Só a gente sabe o que é criar esse corre, o que é levantar um corre, né? Porque é um planejamento, é tanta coisa. Depois da base, fazer crescer o seu negócio, independente do nicho, são muitas camadas. Sim. Agora, Rebeca, se hoje a Rebeca quisesse escolher um outro caminho profissional para a vida dela, visto a bagagem que você tem, a bagagem que você traz, o tamanho do currículo dela, o que hoje você escolheria para você? Olha, eu tô passando por uma fase agora bem diferente da minha vida, que depois de 4 anos vivendo num relacionamento tóxico, eu assinei o meu divórcio, né? Eu costumo falar que é a minha liberdade, a minha carta de alforria.
Por quê? Só quem já passou pela dependência emocional sabe o quanto que isso é ruim. Porque assim, eu sou essa pessoa aqui. Eu sou a Rebeca, eu sou despojada quando eu quero ser, eu sou independente desde os meus 18 anos, né? Eu tenho aquela ajuda, às vezes, de pai, de mãe, normal, eu também sou filha. Mas assim, eu sou 100% independente. Só que, e aí as pessoas falavam assim, caramba, mas como que você é dependente emocional? Por quê? Porque realmente a pessoa, quando ela tá cega, ela não vê um oceano de possibilidades. Ela acha que somente aquela pessoa que vai poder fazer ela feliz, sabe? Então, hoje, se eu fosse pensar em um novo caminho, eu pensaria nessa parte de desenvolvimento pessoal e de ajudar meninas, mulheres que querem realmente seguir aí a sua independência e se livrar da dependência emocional. Como você tocou nesse assunto, que eu acho muito válido, porque você realmente é uma menina mulher muito madura, e ela não é só filha, mas ela também é mãe. Sou mãe. E que mundo você deixaria ou você espera, baseado nessa sua experiência, para sua filha? O que você diria para ela tão pequena em relação à vida, sendo que você tá começando a vida agora, né, Rebeca? Eu falo que já vivi muito, eu acho. Já vivi a beça. Que ensinamento você deixaria para sua filha hoje, baseado na sua experiência de vida profissional, pessoal, de ter começado com responsabilidades tão nova e de ser tão responsável, apesar de ainda tão nova? Que caminho que você gostaria que a sua filha seguisse? Se hoje eu pudesse, eu espero que futuramente ela possa assistir esse podcast, mas se hoje ela tivesse, por exemplo, uns 16 anos, estivesse ali beirando já os 18, eu falaria pra ela, espere, porque eu casei com 18 anos, né? Muito nova, eu não conhecia nada ainda sobre casamento, sobre vida, sobre ser humano, nada. 100% dependente de tudo. Eu falaria pra ela, espere. Só esperar. Que a própria vida, Deus, vai fazer o trabalho de te trazer o que você realmente precisa. Porque às vezes, você falou isso no começo, às vezes a gente acha que a gente precisa saber tudo, dar conta de tudo, querer tudo, só que o que é seu vai te encontrar de alguma forma. Não tem por que a gente ficar desesperado. Vai chegar. Verdade. É a gente que tem pressa em relação à Isso vida, aí, mas é a vida que sabe em que momento que a gente está pronto. Isso vale para tudo, para relacionamentos, para vida profissional. A gente não tem que ficar preocupado de que a pessoa certa, o emprego certo, a riqueza, o financeiro. O que for seu vai te encontrar. É verdade. Agora, Rebeca, qual a importância que a sua mãe teve na sua vida? Total. Primeiramente, ela foi um grande parâmetro, né, para você. Sim, porque se não fosse a influência dela com a Libras, eu estaria hoje, não sei, sendo pediatra e provavelmente não tão feliz, porque na época eu escolhi a pediatria por questão financeira. E a gente sabe que dinheiro até traz felicidade, eu acredito que traz felicidade, tá? Mas, assim, ainda assim eu não me sentiria realizada, entendeu? Então, assim, ela é o motivo de eu hoje ser realizada profissionalmente. Eu devo isso principalmente a ela. Essa realização que eu tenho, a Rebeca Vaz, ela principalmente, se tornou quem é através da mãe. Tá chorando ali nos bastidores. Por que eu trouxe essa pergunta? Porque, na verdade, essa menina mulher, ela tem todo esse histórico, essa bagagem de vida, porque ela teve uma mãe por trás que orientou ela a buscar uma vida profissional, a trabalhar, a estudar, a ser independente. Então, foi a grande bússola da vida dela. Muitas meninas, né, acabam ignorando a profissão da mãe, acabam não enxergando o quanto que a mãe faz para poder trazer uma vida de conforto para ela, quantos sacrifícios são feitos para que um filho estude, um filho siga em frente e possa muitas vezes se defender do mundo. Isso. E a Rebeca acabou tendo o exemplo da própria mãe para se tornar uma professora, uma intérprete,
e agora, como vocês estão vendo, uma empresária, porque a Rebeca ela já está indo para esse caminho. Sim, hoje a gente já tem um bom faturamento anual e a gente já considera aí, sem ser o MEI, aquele outro, né? A gente já tem limitado. uma equipe, isso aí, a gente já tem uma equipe aí. Mas eu também gostaria de falar sobre o meu pai. Ele também foi a pessoa, assim, principal no quesito de... O meu pai, ele sempre foi aquela pessoa que ele virou noites estudando. Mesmo já tendo uma condição de vida boa, né? Mas ele é aquele tipo de pessoa que ele não se acomoda. Então, assim, ambos, pra mim, foram cruciais. Por mais que eu esteja bem, mas eu sempre posso ir atrás de mais. Não é uma questão de ambição negativa, mas sempre sabendo que eu mereço mais, a minha filha merece mais. Hoje, aos 23 anos, eu já tenho 2 casas próprias. Que legal, Rebeca. Entende? Então isso pra mim é uma das minhas maiores conquistas, que eu devo principalmente aos meus pais. Perfeito, perfeito, gente. Vocês imaginam 23 anos ter conquistado 2 imóveis, tá com um futuro, não um futuro, né? Um presente dela já é muito promissor. A Rebeca, ela é uma pessoa que vocês, sendo adultos, sendo jovens, tendo 22, 40, 50, precisam parar para ouvir, para observar a trajetória dela. Eu, como entrevistadora, fico até um pouco sem saber que perguntas fazer para ela, porque ela é muito madura, ela está dando uma lição aqui para todos vocês. A gente acaba tendo que, em cada aspecto, cada conversa que a gente está fazendo, a Rebeca, eu acho que acaba ensinando para quem está prestando tanta atenção quanto eu estou prestando atenção aqui nessa conversa. E, Rebeca, vamos tocar num ponto que, assim, você hoje me parece uma menina que... Me parece não. Rebeca, você hoje já conquistou algumas coisas pessoais e já está conquistando patamares financeiros. Qual é seu próximo passo ou a sua próxima perspectiva de vida em relação a adquirir coisas? Eu falo isso porque como a gente se encontrou num curso que fala sobre merecimento, sobre desenvolvimento pessoal, eu vejo que você também está muito próxima a esse universo do tipo, eu quero conquistar porque eu mereço isso. Uhum. Então, como que você vê agora, aos 23 anos, tendo toda essa bagagem que você tem, qual é o seu próximo passo, a sua próxima realização profissional, ou a sua próxima aquisição que você gostaria de ter? Você já tem isso em mente? Já. Já tô pensando, eu nem terminei. Essa semana que eu me mudo pro meu apartamento que eu comprei, já tô pensando já na próxima etapa. Mas esse ano a gente começou já com o pé direito, né? A gente se tornou parceiro de uma faculdade e aí reconheceu o nosso curso pelo MEC, né? Certificação MEC. E nossos alunos agora podem trabalhar profissionalmente com isso. Isso também já foi um outro ponto da minha listinha, check, né? Embora não era uma coisa que estava em mente, mas, enfim, coisas que Deus vai colocando, né? A questão de sair do aluguel sempre foi, assim, o meu pensamento, porque a primeira casa que eu tenho é em Rio das Ostras. Já morei em Rio das Ostras, mas interior pra gente que pensa grande, não dá certo, né? Então lá a vida era ótima, mas eu precisei me abster. E aí eu já queria sair do aluguel aqui no Rio, então já foi o check do imóvel. Só que ainda assim, Silvana, você acredita que eu não dirijo? Ah, mentira. Sério. Tenho pavor. Mas eu tinha também, não posso nem falar. Mas o meu próximo passo é me inscrever numa autoescola e começar a dirigir. Não é comprar um carro, porque eu não penso nisso, porque eu penso logo em assalto. Então, assim, eu quero um carrinho de 2009, que eu fiquei sabendo ontem que os carros de 2009 não vão pagar mais IPVA. Né? Não sabia também. Não vai pagar mais a partir do ano que vem. Então, eu quero um carrinho de 2009. 2009, não paga mais. Então, eu quero um carrinho de 2009, né? Porque realmente... Mas é autoescola e eu quero começar a viajar aí internacionalmente. Maravilha! Eu acho que você já deveria ter começado. O que você acha que você perdeu da sua adolescência ou ter saído com as amigas, ter aproveitado mais enquanto você precisava se dedicar? Você acha que você perdeu? Acho. Sempre perde. Perde. Eu sinto falta de ser filha. Não no quesito Deus, meus pais me acolhem muito bem.
Mas de não ficar assim, caramba, eu tenho uma empresa, eu tenho que pagar o funcionário, eu preciso, meu Deus, não sei o que, os alunos. Eu sinto falta daquela calmaria de ser filha, de calma que tá tudo bem, mês que vem as contas estão pagas. Mês que vem as contas estão pagas, não precisa se preocupar em pagar funcionário nenhum. Aquela calmaria mesmo de ser filha, é uma coisa que eu mais sinto que eu perdi por ter casado cedo. Você perdeu, tipo, sair com as amigas? Sim, sim. Embora, Silvana, foi o que a gente estava conversando antes, né? Eu nunca me dei muito bem com pessoas da minha idade. Isso foi sempre. Tanto é que a minha mãe levava as amigas dela lá pra casa e tipo assim... Você se tornava as amigas da mãe. Era isso aí. Ontem mesmo eu saí com as minhas amigas de 50 e poucos anos. Então, assim, realmente eu sempre tive dificuldade de lidar com pessoas da minha idade, mas eu vejo que essa questão de sair com as amigas pra balada, essas coisas nunca me chamou a atenção, não. Porque você também sempre foi da igreja. Sim, também. Mas eu já tive um momento da minha vida meio desvirtuado. Quem nunca, né? Mas o que eu mais sinto falta realmente é de ser filha. De não ficar me preocupando com tantas coisas. Porque crescer às vezes é ruim, né? Crescer dói. Crescer pra tudo, né? Isso aí. Na verdade, em todas as áreas dói. Gente, o que vocês estão achando? Rebeca, eu queria, inclusive, que você deixasse as suas redes sociais. Uhum. A gente pode até estar falando dela agora, porque isso é muito importante, que eu tenho certeza que está todo mundo curioso para saber e acompanhar a Rebeca. Então, onde que a gente pode achar você nas redes sociais? Qual o seu arroba? O YouTube, Rebeca Vaz. Instagram, Rebeca Vaz. TikTok, Rebeca Vaz. Tá tudo a mesma coisa, tá? É só você colocar lá, se quiser botar Rebeca Vaz Libras, para não ter dúvidas. Rebeca Vaz Libras. V-A-Z. Vaz. Perfeito. Gente, eu quero também falar a respeito que o podcast, ele está aberto para publicidade. Então, marcas, empresários que gostariam de estar mostrando a sua marca através desse podcast, está aberto à divulgação. É só vocês entrarem em contato aqui com a gente, que vai ser um prazer estar mostrando a marca de vocês em cada podcast, todas as semanas, com convidados muito especiais e, claro, tendo um alcance muito maior através desse programa, porque tá bom, né? Tá bom. O corre tá entregando tudo e a gente aqui só continua. Eu quero ir agora para perguntas mais específicas de empreendedorismo, porque como você dá show nas respostas, né, Rebeca? Eu quero saber qual a sua definição, agora que eu vou usar a minha plaquinha, porque a gente já está indo aí caminhando para o final. Qual a sua definição de empreendedorismo? Eu acho que é liberdade. Liberdade financeira, de você fazer o teu próprio salário. O mês que eu quiser ganhar mais, eu vou fazer mais. Liberdade de tempo, de você poder escolher, por exemplo, hoje, numa terça-feira. Hoje é terça? Hoje é terça, né? Hoje, numa terça-feira, eu tô aqui e a minha empresa tá acontecendo. Entendeu? Liberdade geográfica, eu já morei em Rio das Ostras, eu já morei em Barra de São João, Rio de Janeiro eu já morei em vários bairros também. Só não moro em outro estado por conta da minha filha, né? E esse contato que eu tenho que ter com o pai dela por conta disso. Mas eu acho que a definição de empreendedorismo é você ter liberdade. Não ter uma pessoa te falando o que você tem que fazer no horário comercial. Isso pra mim... Não ser seu chefe, né? Isso, liberdade. Você hoje já tem funcionário, já tem pessoas, equipe ou funcionário, pessoas ajudando você? Eu tenho uma pessoa que me ajuda no administrativo, não é na questão de responder o WhatsApp, orientar os alunos sobre plataforma, certificar, toda essa parte é com ela. E também eu tenho uma equipe de marketing. Embora eu saiba, inclusive a gente aprendeu isso com o Wendel, você primeiro precisa aprender para depois delegar. Exatamente. Porque é numa dessa que o teu funcionário não te enrola, que a gente contratou uma equipe, né, de marketing há 3 meses atrás, que foi só ladeira abaixo. Só que eu, por entender, ninguém se cria comigo. Isso aí... E aí a gente tem uma pessoa que cuida da parte de tráfego pago, anúncios pagos, né, e essa questão de estratégia aí também. Me fala um pouco desse seu curso, que você falou que você tem um curso que foi autorizado, né? Uhum. Como que funciona, qual é o nome, como que as pessoas podem buscar? Esse curso é para aprender ou para aprender para o surdo saber se comunicar ou para o profissional aprender para dar aula? Como que funciona? Então, ele é um curso vinculado à faculdade, só que isso não significa que a pessoa precisa estar cursando uma graduação, nada disso. É um curso normal. Só que a gente chama de curso de extensão universitária, né? Porque ele é uma extensão da faculdade
né? E aí ele se chama do zero na Libras a tradução profissional. Então o nome já deixa bem icônico o que é. No caso, ele é para as pessoas trabalharem como intérprete. A gente teve 2 alunos que conquistaram o concurso público através do nosso treinamento, que uma conseguiu a nível superior um concurso e a outra também no concurso que abriu em Nova Iguaçu conseguiu passar, foi aprovada. Então a gente tem essa base na certificação. Perfeito, gente. Então, se vocês quiserem aprender mesmo com do Rebeca do zero, isso é importante, saber um ponto de partida. Ela é a pessoa para estar ensinando vocês, inclusive família. A família também pode aprender, né? Pode. Eu acho que são os primeiros com a certeza. Precisar. E vira e mexe, eu recebo, tudo bem, eu quero me inscrever num curso, por quê? Eu tenho um filho de 15 anos que é surdo e eu não sei Libras. A gente já recebeu, assim. 15 anos? 15 anos. Então, durante 15 anos ela não falou com o filho dela. Que loucura, gente. Que loucura, nesse nível. Caramba. E que mensagem você deixaria para quem está criando o seu corre? Olha, não desista. Eu sei que parece clichê, todo mundo fala isso, né? Só que tudo é o tempo. O tempo, ele é o senhor de todas as coisas. Eu acho que se você pensar sempre a longo prazo, você vai longe. Não fica pensando no hoje. Se você pensar no hoje, já era. Porque hoje você pode não ter nada. Mas se você sonhar e trabalhar com a sua mente palavras de afirmação de que eu quero, eu posso, eu vou fazer, você consegue alcançar. E sem espírito negativo, que eu acredito muito nisso, né? Que a gente atrai muitas energias negativas. A gente precisa pensar em coisas positivas, atrair isso pro teu negócio, pro teu corre, e você realmente ir atrás. Também não adianta ficar com as afirmações positivas e também não ir atrás, né? O que vocês acharam? Estou muito feliz de ter trago. Inclusive, estamos em setembro. E essa entrevista está acontecendo em setembro. Não é por acaso. Eu gostaria, inclusive, que você finalizasse e dissesse a importância do mês de setembro para a comunidade surda. Perfeito. Setembro é um mês muito importante pra gente. Provavelmente você que vai me acompanhar nas redes sociais, você vai ver que a gente vai ter vários vídeos, focos para isso, eventos, porque é um mês importante justamente porque nós temos várias datas que norteiam a comunidade surda. Desde o Dia Nacional do Surdo, o Dia do Intérprete de Libras, são várias datas que são importantes. E aí por isso que a gente batizou aí como Setembro Surdo. É um mês que é próprio para a comunidade festejar, comemorar finalmente o uso das línguas de sinais, porque teve um tempo no passado que era proibido. Tem alguma cor que represente? Azul. Nós temos a cor azul, por isso que a gente às vezes usa também nesses eventos. Que bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem com a sua família, compartilhem com alguém que precisa estar ouvindo, com as meninas de 23, com as meninas, mulheres de 32, porque tem muita coisa aqui nessa entrevista para que seja avaliada, seja revista, não só por uma mudança de vocabulário, mas também uma mudança de mentalidade. A Rebeca está nas redes sociais dela, caso vocês queiram, vocês podem procurar ela. E aqui no Criando Meu Corre, eu espero que vocês continuem com a gente. Na semana que vem teremos mais um episódio, mais um empreendedor, mais um empresário, mais uma história de vida, que tudo acaba se misturando e tudo acaba ficando por aqui mesmo. E é muito gostoso eu poder estar recebendo vocês aqui na minha casa, no meu sofá e com a minha convidada querida. Muito obrigada, Silvana. Foi muito especial para mim, tá? Falar sobre assuntos tão maravilhosos e importantes, assuntos que eu gosto também. Muito obrigada pelo convite, tá? Volte sempre. Obrigada. Obrigada, gente. Você tem algum sonho, Rebeca? Eu não gosto de fazer essa pergunta, não, porque eu acho que eu acho muito tópico, muito louco, mas eu fico imaginando você conversando que de repente tem alguma coisa latente em você. Você tem algum sonho, alguma coisa ainda que você gostaria muito de conseguir? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você é muito jovem e você já conquistou muitas coisas com a idade que você tem. Então eu fico pensando, se você chega até essa sua idade, até esse determinado caminho e já ter conquistado algumas coisas, o que a Rebeca espera para depois, realizar para depois? Não estou nem falando de viagem, porque isso é uma coisa que
que vai passar batido, porque isso não vai ser nem sonho, vai ser uma metinha de final de semana para você. Mas tem algum sonho que você gostaria de realizar? Hoje tem. A Rebeca Vaz, ela é muito bem profissionalmente, né, como a gente está conversando aqui, só que hoje eu tenho o sonho de ter uma família. É uma parte ainda que eu até me emociono toda vez, porque, como eu falei, quem é dependente emocional sabe que a gente luta até o final para dar certo. E hoje é uma parte da minha vida que, por mais que eu seja muito bem resolvida, independente, se eu quiser agora eu vou no shopping, eu vou no cinema, eu compro roupa, eu faço o que eu quiser, mas ainda é uma parte da minha vida que eu sinto como se tivesse um vazio. Entende? Eu sou feliz, mas é uma parte ainda que ter só eu e minha filha não é uma coisa que eu quero para sempre. Então, meu sonho é poder ter uma família de novo.